Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta segunda-feira, 27 de dezembro, a Igreja celebra a festa de São João, apóstolo e evangelista. Evangelho de João, capítulo 20, do 2 ao 8. Naquele tempo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, celebrando hoje a festa de São João apóstolo e evangelista, nós temos esse texto aqui que faz referência à ressurreição de Jesus, um pouco fora do assunto do Natal, mas é por conta da festa de São João. E vale frisar nesse evangelho o primado de Pedro, Pedro como o primeiro Papa. Em dois momentos. Primeiro, Maria Madalena vai ao túmulo e vê que o túmulo está vazio. E ela vai correndo encontrar Simão Pedro e o outro discípulo. Então, o evangelista frisa que Maria Madalena vai a Pedro. Ela não vai aos 12, aos 10, não vai falar com Tomé, com Bartolomeu, com Felipe, com Mateus. Ela vai a Pedro e também João. E depois Pedro e João correm, mas João acaba correndo um pouco mais à frente, e quando João chega ao túmulo, ele vê, mas não entra. Também João espera que Pedro chegue, e depois que Pedro entra, aí João entra também no túmulo. O túmulo era uma caverna, não é o túmulo como a gente tem hoje, que não cabe uma pessoa ali, somente um falecido. Mas era uma caverna onde entravam ali até 5, 6 pessoas. E ali dentro havia uma espécie de uma mesa onde ficava o corpo. Então, dentro do Santo Sepulcro cabem até umas 8 pessoas em pé. Então, por isso que o evangelista fala, que Pedro entrou e depois João entrou. E assim nós vemos, irmãos, tanto João quanto Maria Madalena dando um destaque à figura de Pedro como um chefe, um líder, alguém que exercia mesmo uma autoridade sobre eles. Por isso é a Pedro que Maria Madalena recorre, e João também dá essa preferência para que Pedro entre primeiro e depois ele entra. Isso está bastante claro, assim, para todos nós. E João é aquele apóstolo que vai estar aos pés da cruz com Nossa Senhora, lembra? E Jesus vai falar para João: eis aí a tua mãe. E vai falar para Maria: eis aí o teu filho. E Maria vai ser acolhida por João. São João é chamado o discípulo que Jesus amava. Jesus tinha um carinho, tinha uma confiança diferenciada na pessoa de João. Talvez justamente por causa disso, que lá na cruz Jesus já tinha essa ideia de que João estaria ali aos pés da cruz e que era para João que Jesus confiaria a sua mãe, a Virgem Santíssima. Tanto é que o texto aqui
nem fala João, né? Fala Pedro e o discípulo que Jesus amava. É assim que a Sagrada Escritura se refere a João, o discípulo que Jesus amava. Provavelmente porque nos desígnios de Deus já estava certo que era com Maria, com João, que Maria iria ficar depois, né? Ele a levou consigo para a sua casa, porque Jesus não teve irmãos, certo? Maria é virgem, a sempre Virgem Maria. Nós ouvimos no Evangelho de ontem que José e Maria foram à festa da Páscoa e Jesus tinha 12 anos. Percebam que até os 12 anos não havia nenhum outro bebê, nenhuma outra criança que pudesse ser irmão de Jesus, compreende? Tanto é que Maria e José foram com Jesus a Jerusalém na festa da Páscoa. Se Nossa Senhora tivesse outros filhos, provavelmente já teria, né? Depois de 12 anos, já que Jesus tinha 12 anos, ainda não tinha nenhum filho, teve filho depois? Evidentemente que não. Então são alguns pontos que eu estou destacando para você entender aí a maternidade divina, que supõe também a virgindade da bem-aventurada Virgem Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, olha quanta coisa bonita, olha a grandeza dos mistérios da nossa fé. Quando o padre fala de Pedro, de João, de Maria, os mistérios da vida de Jesus, de repente na vossa cabeça fica um monte de dúvidas, mas deve ser o contrário. Você deve se alegrar pela grandeza dos mistérios de Deus por nós. E talvez muitas dúvidas fiquem na cabeça porque você não tem ido à missa, porque você não tem caminhado. Então talvez muitas coisas aqui são novidades e não deveria ser. À medida em que nós caminhamos de verdade com Deus na igreja, tudo isso vai ficando mais claro, vai ficando mais fácil e nós vamos recebendo a graça em mais abundância, porque compreendemos e cremos, cremos e compreendemos, certo? Então, nessa segunda-feira, eu te convido, vamos caminhar, vamos viver nossa fé, mesmo nas contrariedades. O apóstolo Pedro, João, eles foram martirizados. Todos eles, os 12 apóstolos, morreram martirizados, decapitado, crucificado, com um golpe de espada, jogado às feras, queimado. Todos foram martirizados, deram o perfeito testemunho de Cristo. Nossa Senhora também viveu uma vida difícil. Imagine Nossa Senhora acompanhando todo o trajeto de Jesus até o Calvário. Imagine a dificuldade que foi por nascimento de Jesus na noite de Natal, Nossa Senhora grávida, montada em um burrinho, indo para Belém, e não havia lugar para eles na hospedaria. Então, quem caminha com Deus não está isento de sofrimento, dificuldade, perseguição, ataque. E às vezes você interpreta que estar na igreja é sinônimo de não ter dificuldades. E isso não é verdade. As dificuldades, o sofrimento, a dor, a doença, a morte, é para todos. Mas quando nós temos fé, nós conseguimos lidar melhor com todas as adversidades da vida, porque nós cremos em algo maior, que é Deus, Deus conosco, Emmanuel, Jesus Cristo, cuja festa do nascimento estamos alegremente celebrando ainda nesse tempo chamado Oitava do Natal. Pela intercessão dos apóstolos São João e São Pedro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.